Eu sou o Rafael Sanzio e sejam muito bem-vindos a mais essa conversa. Bom, essa semana no Brasil foi muito movimentada principalmente pela politicagem em cima da menina que supostamente tinha sido estuprada aos 11 anos. O que foi postado pelo Intercept, publicado pelo Intercept, foi que uma menina de 11 anos apareceu grávida, já estava grávida de quase 7 meses, e que supostamente ela tinha sido estuprada. O que vem na nossa cabeça? É que um adulto, um velho de não sei quantos anos, estuprou a criança. Mas o que não foi comentado é que essa criança não foi publicado, né? Não foi publicado porque eles que queriam mesmo promover essa narrativa, né? O que não foi dito foi que a menina de 11 anos tinha um namorado de 13 anos, que era filho do padrasto dela, e os dois tiveram relação sexual consensual, ela não foi abusada, e ela concebeu, né? E o que também não foi mencionado pelo Intercept é que a advogada dessa menina, ela é repórter também, militante, petista, e ela foi a que passou as coordenadas para o Intercept para que isso viesse à luz, né? Um segredo de justiça que foi todo, que virou esse teatro aí pró-militância progressista que você viu. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que essa militância, ela tem sido um problema principalmente para as questões morais judaico-cristãs. Existem muitas mulheres no Brasil, muitas cristãs, que se dizem feministas, mas quando na verdade elas não sabem as bases do que é o feminismo realmente. Se a gente for estudar sobre Simone de Beauvoir, por exemplo, que diz que uma mulher não existe, não se nasce mulher, torna-se pelo socioconstrutivismo, lembra lá do Paulo Freire, do socioconstrutivismo, e também de Monique Wittig, que praticamente ela disse que a mulher perfeita era a mulher lésbica, porque era uma identidade revolucionária contra essa heteronormatividade opressiva do homem. Mas o que também a gente não sabe é que a maioria dessas teorias críticas, elas sempre são voltadas para a liberdade sexual. Aí você ouve sempre falar da Judith Butler ou do Michel Foucault, e eles sempre promovendo essa agenda de liberdade. Mas o ponto em comum disso é que as feministas, aí no Brasil, principalmente a advogada da menina, que acusou a juíza de moral cristã porque não permitiu que a menina abortasse. Na verdade, não foi assim que aconteceu, porque a juíza perguntou da menina se ela permitia que a criança sequer ficasse mais algum tempo na barriga dela para que ela fosse feita uma cesárea, não vou falar arrancar a criança do ventre da criança viva, né? A juíza perguntou e ainda perguntou se o pai da criança estava de acordo. Quer dizer, não houve um estupro em si. Pode ser, claro, que uma criança de 11 anos grávida, isso é uma coisa inaceitável na nossa sociedade, na moral que a gente vive hoje. Entretanto, o 7 não foi muito bem esse pintado lá pelo Intercept. E essas coisas a gente precisa colocar em pauta porque isso manipula a opinião pública. Muita gente apoia o aborto, mesmo que seja por parte do estupro, como se fosse algo bom. Bom, uma mulher vai ter toda a carga psicológica porque vai parir uma criança porque ela foi forçada, mas quando na verdade um aborto ele é mais prejudicial do que se a criança que foi abortada deixasse que a criança nascesse pelas vias natural mesmo. Se você for ver, outro dia uma menina a argentina, que eu esqueci o nome dela, que era militante pró-aborto, ela morreu de complicações fazendo um aborto legal lá na Argentina. Um aborto nunca é legal, se você converse com o médico. E a gente pensa que essas políticas de combate ao aborto é algo mau e opressivo, justamente pela narrativa do feminismo e dessas teorias críticas aí do pós-modernismo, que hoje evoluiu esse ativismo político que a gente vê nas universidades e, consequentemente, para a sociedade. O que a gente não vê é que eles não estão nem um pouco preocupados com a integridade física do ser humano. Como disse Gayle Rubin, ela é uma lésbica, claro, né? Que promove a pedofilia, que toda essa gente, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Alfred Kinsey, que no Brasil ele é tratado. Alfred Kinsey é o que escreveu
Comportamento Sexual Masculino, ele escreveu em 1948, e Comportamento Sexual Feminino em 1953. As pesquisas deles são baseadas nos crimes de um pedófilo, principalmente. Foram vários pedófilos que ele investigou, mas a pesquisa dele de revolução sexual americana é baseada em crimes. E a sociedade americana, ela não tinha aquele comportamento pervertido que é relatado no livro de Alfred Kinsey. E você vê aí médicos no Brasil promovendo a ideologia de gênero baseada no que Alfred Kinsey escreveu. Basta, tem até filme dele, você pesquisa, Alfred Kinsey. E a intenção dessa gente, Alfred Kinsey, o feminismo, o aborto, todas essas agendas, elas são irmãs, todas elas são conectadas. É justamente isso que eu vou tratar no meu livro, que eu acho que, eu não sei se eu comentei, que eu vou publicar logo um livro que vai explicando passo a passo, desde muito tempo atrás, o que é a ideologia de gênero e por que ela está conectada com esses movimentos. E aí, eu quero deixar claro para você que o objetivo dessa gente é a desconstrução da moral judaico-cristã que a gente conhece hoje. Isso não é você... Existe... tem esse livro aqui do J.D. Unwin, é de 1900... Opa, deu eco aqui. É de 1934. Esse livro, ele estudou a civilização de 5.000 anos para trás. Assim. Ele estudou várias civilizações. Ele fez uma pesquisa, porque naquela época ainda tinha muito acesso às civilizações antigas, né? Eles não se baseavam muito nessa história de dinossauro 5 milhões de anos atrás, era mesmo na realidade que eles viviam naquela época. E ele percebeu que todas as civilizações antigas que adotavam comportamentos pervertidos de liberdade sexual, de a não adoração ao Deus, ele diz deístico, que não eram deísticas, a maioria dessas sociedades, até tem na Bíblia, né? Babilônia, civilização grega antiga, os medopérsias, os romanos, que adotavam esses comportamentos amorais que a gente conhece, do que a gente está acostumado, eles desapareceram. E é justamente os passos que a gente está dando, que a sociedade que a gente vive hoje, a engenharia social que a gente vive hoje, é justamente esses passos que a gente está dando. Pouco a pouco, estão seguindo, não há nada de novo embaixo do sol, né? E voltando às ideias mais recentes, que eu mencionei das feministas, essa gente não está preocupada com a integridade física de uma criança de 11 anos que está grávida, por exemplo. Eles querem puxar a agenda. Tanto é que eles não estão preocupados, e que essa gente, o feminismo, a ideologia de gênero, toda essa gente, as mentes pensantes dessas ideologias, todos eles promovem a ideologia de gênero. Eles promovem que um homem de 40 anos pode ter direito de fazer sexo com uma criança de 5 anos, se essa, assim, for conivente. Imagina só, a Gayle Rubin, ela disse o seguinte: a gente não está interessado na biologia, tanto que eles, aquele conceito do Michel Foucault, que é o biopower, que é a biologia que a gente conhece hoje, que prova que existe essa binaridade entre homem e mulher, ela é opressora. Por isso que eles adotam o socioconstrutivismo. É engraçado que tudo é socioconstrutivismo, né? É certo quando uma pessoa é trans, né? Eu sou trans, eu nasci assim. Essa é a ideia deles. Mas o meu comentário é referente principalmente para a gente lutar. Lutar contra essas... que isso são imposições. Isso vem de cima, isso vem de agências internacionais. Se você for ler as atas referente a técnicas pedagógicas promovidas pela ONU e pela Unesco, quando na verdade não são técnicas pedagógicas, isso é técnicas de manipulação em massa. Tem um estudo referente a isso, que eu inclusive vou mencionar ele no meu livro, mencionei, tá até aqui, snapping. Mas a gente tem que perceber isso, porque o final disso são coisas absurdas. O ser humano, ele vive hoje, por quê? Porque a maioria das pessoas que tem disforia de gênero, já levando para disforia de gênero, porque a ideologia de gênero foi promovida pelo feminismo, que promove o aborto, que promove essa igualdade de gênero. A maioria dessas pessoas tem problemas psicológicos, porque elas são atacadas por informações que não têm base
e é um bombardeio de informação que a gente vê que a geração hoje está completamente doente. Que você não pode. Tudo é bullying, tudo é gordofobia. Gordofobia também faz parte da, da teoria crítica deles. Na verdade, é uma teoria cínica, que eles simplesmente inventam essas coisas. Mas isso tudo eles fizeram isso muito bem feito, com uma base teórica, filosófica, mas que não pode ser provada através da ciência sem ser tendenciosa. Né? Pois bem, eu espero que vocês investiguem mais, não caiam nessas narrativas, porque isso é narrativa de uma mídia progressista que é patrocinada por agências e ONGs que promovem essas agendas que não têm interesse nenhum na integridade físico, mental e principalmente espiritual, porque eles acreditam em outro espiritual. É engraçado que o povo acha que essa gente que promove essas coisas são ateus. É uma inocência, né? Na verdade, eles não são ateus, eles só promovem outros pensamentos religiosos que estão descritos lá na Bíblia, né? Aquela dualidade entre o bem e o mal. Não sei se você me entende, né? Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ser derrubado do Instagram ou do YouTube, mas eu vou postar no Rumble e daí você pode seguir o link lá, porque eu tô cansado de postar vídeo e derrubar, entendeu? Mas é isso. Tenha uma boa noite, um bom sábado, que já tá sendo sábado, tá bom? Tchau.